Shalom, shalom. Hoje vou falar sobre diáspora. O termo diáspora é muito comum, muito bem visto na mídia, no YouTube, sobre a diáspora judaica. O que é ser diáspora? O termo diáspora se refere quando um povo tem que sair da sua região e ir para outra região totalmente diferente. É como se pegasse todo o povo da Índia, tirasse e colocasse no Brasil. Diáspora. A diáspora é mais coisa dos judeus, que eles tiveram que sair do seu país, né? E se espalharam pelo mundo. Em 1948, eles retornaram ao seu país de estado, mas porém perdeu uma parte de suas terras, né? E o termo diáspora que vou falar hoje é sobre a diáspora indígena e africana, porque na época da escravidão, que foi do século XV, XVI, perfurou até o século XIX, né? Os negros eles saíam do seu país de origem, né, do seu continente africano de origem, e eram vendidos como escravos no Brasil, infelizmente, né. Então, isso foi uma diáspora afrodescendente, né, que foi realizado à força, né. Geralmente, o exemplo de diáspora que a gente vê não foi pela vontade, né, daquele povo, daquela região em si, porque eles foram forçados a sair do seu país de origem. E quando chegou ao Brasil, de acordo com o vídeo dos documentos lidos, Brasil, uma verdade inconveniente, são fatos históricos que a gente não aprende na escola, infelizmente. Eu já tinha lido sobre isso há muito tempo atrás, sobre a diáspora judaica, né? Que a história do Brasil não é como a gente pensa, né? Quantos portugueses chegaram ao Brasil, existiam os índios. Mas de onde vieram os índios? Os índios são hebreus natos, hebreus antigos, que vieram, se eu não me engano, pelo estreito, não sei se é o estreito de Bering, eu não me recordo bem, porque esse estudo eu fiz tem mais de 4 anos, esse estudo. Para o retorno das raízes judaicas, eu tinha que fazer esse estudo, mas eu não lembro bem, né? E aí fala que os índios, né, são os primeiros descendentes e que eles vieram de barco para o Brasil, né? E ficaram aí. Então, quando os portugueses chegaram, eles não descobriram o Brasil, porque o Brasil já existia. Então, eles encontraram os índios, não é? E aí, de Portugal, as pessoas que vieram popular o país, porque na época era totalmente masculino a diáspora. Eram poucas mulheres que vinham com seus maridos, geralmente eram homens solteiros que vinham. Então, eles ficavam com as negras e com as índias. E muitas vezes as mulheres africanas, elas eram obrigadas a deitar com senhorios. E muitas vezes também os seus filhos, além de ser batizados pela Igreja Católica, quer dizer, forçados a sair de sua cultura, sua religião, eles eram ainda tratados como escravos. Em muitos casos, uma mulher negra, ela preferia abortar do que ter um filho na vida que ela teve. Então, as mulheres sofriam muito. Um escravo homem, a escravidão era tão forçada, que ele não aguentava sobreviver mais que 7 anos de trabalho, né? E uma criança nascida no meio, 20 anos no máximo, se sobrevivesse tanto, porque muito trabalho, somente um pão, água, mal dormiam. Então o trabalho era muito pesado, né? E por que Brasil é uma história inconveniente? Porque a verdade histórica, ela não é contada nas escolas. E a verdade mesmo quase ninguém sabe. Entendem? Então os portugueses, eles vieram, somente homens e presidiários, por exemplo, pessoas de mau caráter, má conduta, é que Portugal não estava popular o Brasil. Eram pessoas totalmente sem caráter nenhum, sem nenhuma humanidade. Somente homens solteiros vinham no Brasil, tinham geralmente suas riquezas, né?
vinham e se deitavam com as mulheres, as negras, as índias, tinham seus filhos, entende? Alguns eram escravos e muitas das vezes as escravas, elas tinham que ir para a rua, além de se prostituir, elas tinham que vender mercadorias e dar para o seu senhorio, entendem? E hoje há uma expressão muito forte no Brasil. O Brasil, ele é popularmente assim, muito mestiço e há muito a raça negra e a indígena é que faz parte da população brasileira, né? E hoje a gente vemos um resgate desse povo, né? Voltou ocupando as escolas, o mercado de trabalho, faculdades, o que era muito raro até uns tempos atrás. Ver índio estudando hoje em dia é super comum. Eu sou super hiper mestiça. Eu sou descendente indígena e tenho minhas raízes judaicas e portuguesas. Sou super hiper mestiça. E quando eu pinto o cabelo de preto, eu vou índia. Então, quando o povo fala assim, você tem índio? Eu falei, sou descendente, sim, de avó paterna. E a avó materna, né, é judaica e portuguesa. Então, a minha história ela é bem de acordo com essa disciplina. E o que mais posso dizer? Que foi uma história muito sofrida por causa da cana-de-açúcar, que na época era assim, como comparar o diamante de hoje. Era um tesouro que caiu no gosto da Europa, principalmente para disfarçar alimentos que tinham estragado, né? Então o doce, o gosto doce, disfarçava muito bem. E a rainha Elizabeth, ela foi tanto no gosto do açúcar que os dentes dela ficaram pretos. Isso chegou a gerar moda na época, entendeu? O povo queria estragar os dentes só para parecer nobre, né? Então, o nosso país, ele foi muito... a verdade não é o que nos contam, né? Ela é bem diferente. O nosso país foi construído a custo de muito sangue e suor desses povos indígenas que foram, quando chegou aqui, eles foram enganados pelos portugueses, né? Que queriam explorar o pau-brasil e muitas vezes explorados com coisas ínfimas, um espelho, uma coisa assim. E também quando as cidades chegaram a crescer no Brasil e chegaram as doenças, os escravos, eles preferiam ficar nas fazendas do que na cidade. Porque junto com o povo branco, né, dito branco, chegaram as doenças que os escravos não eram acostumados e se pegassem morriam. A mesma coisa aconteceu com os índios. Porque ao misturar com os portugueses, com os brancos, muitos não aguentavam. Uma simples gripe matava eles. Então, quando o homem branco, o português, ele veio, adentrou o Brasil e encontrou os índios, eles fizeram uma barganha muito pouca. Tipo, trocar as terras por espelhos, uma joinha bem baratinha, panos, coisas assim que eles não tinham costume de ter e achavam que era maravilhoso. E então foram enganados, né, por esses portugueses, e muitos que não morriam de escravidão morriam pelas doenças dos brancos, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do meu vídeo. Foi muito breve, ou porque o YouTube não aceita acima de 10, demora um ano para enviar, enquanto envia geralmente nem aceita o envio. Então, deixa aqui nos comentários suas dúvidas e seus comentários a respeito do vídeo, tá bom? Então, tchauzinho, até a próxima!